Pronto. Pessoal, oficialmente boa noite, então, agora. Hoje, então, a nossa aula de legislação social. Confesso para vocês que esse é um assunto que me fascina muito, é um assunto que hoje, recente, nós vamos conseguir entrar no assunto propriamente dito, relacionado à legislação social, porque na aula passada vocês tiveram ali o material sobre o histórico, né? Vou dar uma pelada rapidinho sobre o histórico. E o que eu pude, eu adiei para a aula de hoje, por isso ficou um pouquinho maior a nossa aula de hoje. Coloquei em conceitos bem resumidos ali para a gente poder acompanhar. Mas na semana passada, então, peço desculpa pela impossibilidade de participação, mas realmente precisava resolver para tirar um peso aí, já hoje estar aí tranquilo para ministrar a aula para vocês. Mas não é um tempo perdido, porque eu coloquei lá para vocês a questão da origem e evolução. Agora, vou colocar aqui de forma bem rápida, para quem lê o material, eu acredito que todos vocês, né? Tem algo bem rapidinho aqui para a gente falar sobre isso, da origem e evolução do trabalho. E depois, nós entramos aí no nosso tópico da aula de hoje, que são as funções e finalidades do direito do trabalho. Os princípios do direito do trabalho têm grande importância, diferenciação entre relação de emprego e relação de trabalho e as características da relação de emprego. Então, assim, a aula de hoje é muito importante, dá uma noção geral dessa parte inicial das questões relacionadas com o trabalho, tá? Quanto à origem e à evolução, eu quero dizer para vocês o seguinte, vocês viram lá que o trabalho ele era visto como tortura. O trabalho, o tripaliare, que era um instrumento de três pontas, três paus, que era visto como martírio, como castigo, que o trabalho era visto como uma forma de castigar a pessoa. Não que hoje não seja, né? Tem alguns trabalhos aí que a gente não gosta muito de realizar. Mas, de modo geral, o trabalho deve ser uma forma de nos tornar melhores, de nos tornar dignos, segundo uma visão que surgiu posteriormente ali, que o trabalho tornava o homem digno, né? Então, depois isso passou a ser encarado de uma forma um pouco diferente. Eu coloquei algumas doutrinas ali para vocês e também dizer para vocês que o direito do trabalho em si, ele surge porque da necessidade de regulamentar algumas coisas, e isso aconteceu principalmente com a Revolução Industrial. Por quê? Porque a partir do momento em que a Revolução Industrial começa, muitas pessoas passaram a ficar horas intermináveis atrás de uma máquina, manuseando uma máquina, trabalhando, e acabaram, então, por começarem a surgir os problemas no âmbito do direito do trabalho. Então, quando o trabalho era mais manual, era mais tranquilo. Com a Revolução Industrial, o setor produtivo queria produzir muito, queria mais lucro, queria tudo, e acabava achando que os funcionários, no caso, os empregados, eram máquinas. E não, né? Eles precisam também ter o seu descanso, precisam ter tudo isso. E foi aí, nesse momento, que o Estado percebeu que não poderia deixar da forma como estava, que seria necessário intervir e criar alguma coisa dentro do direito para regulamentar isso. Então, é nesse momento que o direito do trabalho surge para regulamentar essa relação entre empregado e empregador. No Brasil, gente, quando nós falamos em direito do trabalho, inúmeros marcos importantes, e lá na Constituição Federal de 1934 já começa a falar sobre isso, sobre o direito do trabalho. Então, tiveram inúmeros marcos, mas a CLT, então, vocês acredito que tem um documento aí, da aula passada, a CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, ela é de 1943. Então, o que é a CLT? É uma consolidação das leis do trabalho. Ela consolidou todas as leis existentes na época sobre direito do trabalho em somente uma lei que é a CLT. Tá? Então, ao invés de criar um código novo, consolidou elas em uma só, reuniu todas as leis que já existiam em uma só e formou, então, a CLT, que é uma lei que está em vigor lá desde 1943. Tá? Então, com relação ao histórico, eu também quero frisar para vocês que tem algo muito importante a nível de história que ainda está em vigor, que é a Constituição Federal de 1988. Essa Constituição,
ela trouxe inúmeros direitos que antes não existiam. Então, eu já falei para vocês na nossa outra disciplina lá do primeiro semestre, que a nossa lei, a nossa Constituição, ela serve de modelo para muitos países, porque ela é muito bem escrita, ela é muito bem elaborada. Então, tem direitos trabalhistas ali no artigo 7º, que nós vamos estudar o artigo 7º ainda, que são muito bonitos na teoria, né? Agora, na prática, nem tudo a gente consegue aplicar. Mas nós temos aí um marco muito importante, que é a Constituição Federal de 1988, que traz esse artigo 7º, trazendo todos os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, tá? Eu comecei a falar aqui sem perguntar nada para vocês, como sempre, né? Me empolgo para falar. Com relação ao histórico, gente, como eu falei, eu faria algo bem rapidinho, que é referente à aula passada, tá? Vocês ficaram com alguma dúvida com relação a esse histórico, do que vocês leram, do que eu falei agora? Querem me perguntar alguma coisa para a gente partir para o assunto de hoje? Não, prof. Da série, pelo amor de Deus, fale alguma coisa. Não? Então, tá bom. Então, assim, gente, vamos ao conceito de direito do trabalho. Vamos ao conceito de direito do trabalho. Ninguém tem perguntas aqui, Tayla também falou que não, Daniela também não, beleza. Vamos ao conceito. Eu trouxe um conceito aí de Maurício Godinho Delgado, que é um doutrinador que eu gosto muito de utilizar nas aulas, porque ele é bastante didático, tá? Então, o conceito que ele traz aí é que o direito do trabalho é um ramo jurídico especializado, comecem circulando aí. Ele é especializado porque ele trata somente da relação empregado-empregador. Ele não trata de mais nada além disso. Então, por isso que se diz que ele é especializado. Se vocês forem verificar na justiça, nós temos a justiça aqui em Capanema, que trata de todas as questões possíveis, família, crime, empresas, tudo, menos direito do trabalho. Por quê? Porque o direito do trabalho é especializado, é especial. Existe uma justiça própria para isso. Então, aí já mostra a especificidade desse ramo, tá? Então, não é um ramo geral, é um ramo especial, específico para isso. Então, ele trata dessa questão, por isso tem essa especialidade. E eu digo para vocês também que é um ramo muito, muito fascinante, mas que você precisa estudar muito para que seja colocado em prática todo esse direito. Então, o direito do trabalho, ele é o ramo que cuida da relação entre empregado e empregador. É isso. Ponto, tá? Muito específico, somente esse tipo de relação. Depois nós vamos ver a diferença entre relação de trabalho e relação de emprego. Mas, basicamente, é isso. É aquele ramo do direito que trata das relações entre empregado e empregador. Se vocês querem um conceito simples e prático, é isso. Ramo do direito ou ramo especializado do direito que trata das relações entre empregado e empregador. Tá bom? Esse é o ramo do direito do trabalho. Gente, funções e finalidades do direito do trabalho. Para que serve? Ok, nós temos o histórico, nós temos o conceito, mas para que ele serve? Então, ele regula a relação entre empregado e empregador, mas ele tem 3 principais funções. E se eu estivesse na sala, agora eu estaria desenhando o quadro, mas não vai ser possível, pelos motivos óbvios, né? Então, anotem aí o primeiro, o segundo e o terceiro. Se eu perguntar na prova e alguma criatura abominável responder assegurar, proteger e regular, eu vou dar 0. Mentira, não sou eu que dou nota, né? É o mundo que corrige automaticamente. Sorte de vocês. Mas não é isso, gente. Eu não quero que vocês respondam assegurar, proteger e regular. Não. Eu quero que vocês entendam essas 3 funções e finalidades. São só 3. É muito fácil, tá? E isso vocês vão levar para a vida profissional de vocês. Para que serve o direito do trabalho? Ele visa assegurar melhores condições de trabalho. E quando eu falo em melhores condições de trabalho, eu não falo somente em salário, eu não falo somente em ambiente de trabalho, eu falo em melhores condições de uma maneira geral. Porque quando eu falo em meio ambiente do trabalho, eu falo também em meio ambiente, que é o que a gente trata na outra disciplina, tá? Então, por isso que quando eu falo em meio de trabalho, é um ambiente que tenha condições boas de trabalho, é um ambiente que forneça possibilidades dos trabalhadores terem um repouso semanal remunerado, tem um espaço, algumas empresas até têm sede
sede campestre, enfim, sede para as pessoas se divertirem, sede de lazer, né? Para as pessoas se divertirem naquele local. Então, quando eu falo em assegurar melhores condições de trabalho, eu falo de tudo isso. Eu falo de fazer com que os trabalhadores não trabalhem sob pressão, não trabalhem em lugar insalubre sem receber o adicional de insalubridade, não trabalhem em local perigoso sem receber um EPI. Então, de tudo isso, isso é assegurar melhores condições de trabalho, tá? Segundo deles, proteger o trabalhador. Por que proteger o trabalhador, gente? Está escrito aí. O trabalhador, ele é considerado hipossuficiente. Quem for anotar isso, acho que não está escrito ali, é tutelar hipossuficiente. Com H, tá, gente? Pelo amor de Deus. Então, ele tem o intuito de proteger o trabalhador. Por que proteger o trabalhador? Porque ele é considerado a parte mais fraca, o hipossuficiente. Aquela pessoa que está ali trabalhando pelo salário. Se imagina que o empregador tenha maiores condições para tudo. Então, por isso que ele é considerado o hipossuficiente, tá bom? E a terceira, mas não menos importante, regular a relação jurídica entre empregado e empregador, que é o que já está no conceito, que é muito fácil vocês lembrarem, tá? Regular tudo o que acontece. Ocorreu um problema entre a relação entre empregado e empregador, quem vai resolver? O direito do trabalho é a principal função dele, tá? Então, assegurar melhores condições de trabalho, regular a relação entre empregado e empregador e proteger o empregado por ser a parte mais fraca da relação jurídica, tá bom? Gente, dúvidas sobre as funções e finalidades? Aqui eu quero que vocês lembrem muito bem, quero que vocês entendam. Se tiverem dúvida, me perguntem, por favor. Alguém? Não. Não? Então tá bom. De duas, uma. Ou vocês não estão nem aí para mim, ou vocês estão entendendo tudo. Eu estou conseguindo repassar tudo. O que vocês me dizem? Tranquilo, prof? Beleza? Eu tenho que falar rápido essa parte aqui, gente, porque é bastante coisa, tá? Então, por isso, estou sendo bem objetiva, mas vão me freando aí, se for o caso. Preciso que vocês entendam, tá? Então, vamos lá. E preste atenção, porque essa parte é importante da base para todo o restante do que a gente vai vendo para frente. Belezinha? Vamos lá. Então, agora nós vamos aos princípios do direito do trabalho, gente. Isso aqui é muito simples de entender, mas eu preciso que vocês prestem atenção. Primeiro deles, princípio da proteção. Alguém sabe me dizer? Alguém consegue me ajudar? E o que vocês acham que significa o princípio da proteção? São os EPIs? Proteger o empregado? De alguma coisa com lei, alguma coisa assim? Isso. Uhum. Quem mais falou antes? Eu não entendi o que falou. Fernanda falou agora, antes foi a Daniela? Fui eu. Eu falei dos EPIs lá. Sim. Uhum. Exatamente. Individual, né? Isso, uma forma de proteção. Gente, se vocês forem ver o princípio, todos os princípios, vejam esse princípio da proteção como sendo o princípio maior de todos. Então, nós temos lá em cima o princípio da proteção, do qual surgem todos os demais princípios, tá? Então, esse princípio da proteção aqui, ele é o mais importante de todos, e aí surgem todos os demais princípios desse aí. Por que ele tem tanta importância? Porque, de maneira geral, o direito do trabalho, por ser um ramo especializado, ele visa proteger o trabalhador, tá? Então, o princípio da proteção significa isso, proteger o empregado, proteger o trabalhador de todo e qualquer abuso que possa ser feito. Por quê? Porque, mais uma vez, segundo o direito, o trabalhador é considerado a parte mais fraca ou hipossuficiente, tá? Lembra que eu falei para vocês que ele é considerado mais fraco ou hipossuficiente? Então, o princípio da proteção, ele tem esse intuito de proteger o trabalhador de maneira geral, tá? Criar leis, criar mecanismos para proteger essa parte mais frágil, tá? Tá bem explicadinho ali para vocês. Desse princípio da proteção surgem inúmeros outros que nós vamos falar. Então, o segundo princípio é o princípio da norma mais favorável. Então, nós temos o princípio da norma mais favorável,
e o princípio da condição mais benéfica. São dois, aí eu coloquei um abaixo do outro, mas nós precisamos falar dos dois ao mesmo tempo. Por quê? Porque muda pouca coisa. O princípio da norma mais favorável significa dizer que quando eu tiver duas normas que falam sobre o mesmo assunto, duas leis que falam sobre o mesmo assunto, um é melhor para o trabalhador e o outro um pouquinho pior para o trabalhador, qual que eu vou usar segundo esse princípio? O melhor para o trabalhador? O melhor para o trabalhador, o mais favorável para o trabalhador, exatamente. É isso que significa dizer o princípio da norma mais favorável. Se eu tenho duas normas, duas leis em vigor, as duas se aplicam àquele caso concreto, eu vou aplicar aquela que for mais favorável ao trabalhador, tá? Isso é um princípio. O outro princípio é a mesma situação, só que ele não está falando de lei. Aí ele está falando em cláusula contratual, que eu inclusive sublinhei aí para vocês no material. Então, um fala de lei, que é conflito de normas, e o outro fala de norma contratual. Eu tenho um contrato de trabalho, que cada um, em uma cláusula fala uma coisa, na cláusula de baixo fala outra coisa diferente, referente à mesma situação, eu vou aplicar a cláusula contratual que for mais benéfica, mais favorável ao trabalhador. Tá? Entendido esses dois princípios, gente? Sim. Ótimo. Vamos lá, então. O outro princípio é o princípio do indúbio pro operário. Ele vem do latim, na dúvida em favor do operário. Então, também o próprio nome já explica, né? Na dúvida em favor do operário. Ele faz relação a um princípio do direito penal, que fala na dúvida em favor do réu. Então, se tiver dúvida na hora de condenar alguém por um crime, o juiz, ao invés de se ficar na dúvida, ele deve absolver e não deve condenar, porque poderia acabar com a vida da pessoa, então tem essa necessidade de observação desse princípio aí. No direito do trabalho é exatamente isso. Se eu tenho dúvida com relação se é verdade ou se não é aquilo que está sendo falado, eu devo decidir, o juiz deve decidir em favor do operário, em favor do trabalhador, tá? Então, isso também é uma forma de proteger o trabalhador por ser a forma mais fraca, o lado mais fraco da relação entre empregado e empregador, tá? Então, na dúvida, em favor do operário. O outro princípio, gente, eu vi, aí está escrito assim, ó, princípio da imperatividade das normas trabalhistas. E eu volto que nós falamos lá na sala no primeiro semestre, quando nós ainda estávamos em sala de aula. Qual a diferença de hiperativo e imperativo? Quem lembra? Vamos lá, um por vez, não bagunce minhas ideias. Diferença entre hiperativo e imperativo. Hiperativo é aquela pessoa que tem hiperatividade, não é? Muito ativa, né? Isso, muito ativa. Imperativo é que impõe. Agora, exatamente. É isso, né? Impõe. Exatamente, perfeito, ótima participação. Imperativo significa que impera, que prevalece, que se impõe. E hiperativo é algo muito ativo, alguém muito ativo. Então, não confundam isso, pelo amor de Deus. A norma trabalhista, ela não é muito ativa, tá? Ela não precisa tomar Ritalina, não, para deixar de ser tão ativa. Não confundam isso. Imperatividade é de imperar, de se sobrepor, de prevalecer sobre outras leis. Então, o princípio da imperatividade das normas trabalhistas significa dizer que se eu tiver outras normas que possam ser aplicadas no caso concreto, eu não, tá? Então, gravem esse. Travou, porque eu não ouvi a parte anterior. Tá. A professora caiu aí por uns milésimos. Tá, voltei. Levantei já. Então, assim, gravem isso, pessoal. Essa parte relacionada aí
a diferença entre hiperativo e imperativo, para que vocês lembrem desse princípio aí. O princípio da imperatividade das normas trabalhistas significa que as normas trabalhistas deverão imperar, deverão deverão prevalecer sobre as demais normas, tá? O outro princípio, gente, é o princípio da indisponibilidade de direitos trabalhistas. O que significa algo indisponível, gente? Sem acesso. Sem acesso. Uhum. O que mais? Mais alguém? Que está em falta. Seria também algo que eu não posso... Oi? Que está em falta. Que está em falta. E poderia ser também, nesse sentido, poderia ser também algo que eu não posso dispor, certo? Indisponibilidade, eu não posso dispor. Está em falta, não disponho desse produto, certo? Exatamente. Então, o princípio da indisponibilidade trabalhista significa que eu não posso abrir mão de um direito, eu enquanto trabalhadora. Olha, pessoal, eu vou começar a trabalhar na empresa, mas eu não quero que assine minha carteira. Voltou? Voltou, prof. Voltei? Voltou. Melhor. Tá. Gente, assim, exemplo. Olha, eu vou começar a trabalhar nessa empresa, mas eu não quero que assine minha carteira, porque eu estou recebendo seguro-desemprego, porque eu não posso assinar agora. Existe isso? Existe muito, mas eu não poderia fazer isso. E por que existe esse princípio? Para proteger o trabalhador. Porque, assim, claro que é um exemplo absurdo, né? Alguém vai chegar lá e vai dizer, ó, eu vou trabalhar, mas não quero receber salário. De graça, não quero trabalhar, eu tô uma vibe muito boa e não quero receber salário. Então, assim, antigamente tinha muito disso, da pessoa chegar na empresa e falar assim, ó, eu te contrato, mas tu vai ter que assinar um papel aqui dizendo que você não quer saber de hora extra. Não vai querer receber hora extra. Você vai trabalhar 20 horas por dia e não vai receber hora extra. Então, gente, esse princípio foi criado para isso, para a pessoa não poder dispor dos direitos trabalhistas dela. Então, não será válido nenhum documento escrito e assinado, sido firme pelo trabalhador, dizendo assim, não quero receber 13º, não quero receber férias, não quero receber adicional de periculosidade, abrindo mão, dispondo dos seus direitos trabalhistas, tá? Esse é o princípio da indisponibilidade dos direitos trabalhistas. O princípio da inalterabilidade contratual lesiva significa dizer, é outra forma de proteger o trabalhador, né? Significa dizer que eu não posso alterar o contrato para tirar direitos, tá? Então, antes tinha direito a, sei lá, vamos ver um exemplo que eu poderia dar para vocês aqui. Antes a pessoa trabalhava e teria direito a 50% de adicional de hora extra, mas, pela lei, né? Mas no contrato ali eu coloquei que tem 70%. Vou colocar um pouquinho mais. E daí depois ir lá e dizer assim, não, agora nós vamos baixar para 50%, tá? Então, o contrato ele não pode ser alterado se for para prejudicar o trabalhador. Então, por isso que diz inalterabilidade contratual lesiva, tá? Princípio da intangibilidade salarial, gente. O salário, primeira situação, de regra, como regra geral, ele não pode ser diminuído. Não posso diminuir o salário do trabalhador. A partir do momento que eu assinei a carteira dele com R$2.000, eu não posso simplesmente baixar para R$1.000 o salário, tá? Então, isso é uma intangibilidade salarial. Eu não posso também descontar nada do salário dele, a não ser que seja algo com mandado judicial, que no caso é pensão alimentícia, o INSS também é descontado automaticamente, mas aí vem o vizinho e diz assim, ó, teu funcionário comprou na minha loja, eu quero que você desconte ele. Pode? Não pode, porque o salário ele é intangível, tá? Não pode descontar. Por mais que seja uma prática utilizada muito em cidades pequenas, o correto não seria fazer isso. Se você tem
o meu funcionário tem uma dívida lá na empresa do vizinho, ele tem que ir lá pagar, ele tem que receber o salário e depois ir pagar. E o mesmo acontece com as contas. Eu trabalho no supermercado e já desconta lá o que eu devo. O ideal seria fazer de forma diferente. A pessoa recebe o salário dela e depois paga a sua conta. Faz essa, né, por mais que seja ali no momento uma situação que acontece junto, o ideal seria que acontecesse isso para proteger esse princípio da intangibilidade salarial. Tá? O princípio da primazia da realidade, que é o nosso penúltimo princípio, ele traz como sendo a diferença entre a prática e a teoria. O que seria isso, gente? O princípio da primazia da realidade é que quando você tem dúvida, você escreve uma coisa ali no papel, consta no papel que o trabalho é somente 8 horas semanais. Semanais não, diárias, 8 horas diárias. E, na verdade, na realidade, pelo princípio da primazia da realidade, a pessoa trabalha 10. O que vai valer para a justiça, gente, segundo esse princípio? 8 horas que está escrito ou 10 horas que acontece na realidade? Depende, se ela tiver o registro de cartão ponto. Mais alguém? É exatamente isso, Fernando. Quem vai ter que provar isso, daí depende muito da situação. Se tiver mais de 10 funcionários, é a empresa, e se tiver menos, é o empregado que tem que provar a jornada que fazia, exatamente. Mas, segundo esse princípio aqui, o que vai prevalecer é a realidade, tá? Por mais que tenha um documento escrito dizendo que trabalhava 8, se a pessoa trabalhava 10 e conseguir provar isso, o que vai valer é a realidade. Esse é o princípio da primazia da realidade. Mas, como a Fernanda colocou, e acredito que todos concordem comigo, muitas coisas dentro do direito do trabalho a gente acaba sendo freado, a gente acaba sendo cortado, podado pela questão de prova. Porque, às vezes, o empregador, ele cria mecanismos de prova que o empregado não consegue, tá? Então, por isso que, às vezes, a questão da prova é um pouquinho complicada. Mas o que deve prevalecer é o que acontece na realidade e não o que está no contrato. Porque, às vezes, a pessoa faz um contrato de gaveta ali só para documentar alguma coisa e, na realidade, é outra, né? Então, se não conseguir provar isso, é complicado. Mas a regra é que valha o que está escrito, o que está acontecendo na realidade. Porque o papel aceita tudo, né, gente? Precisamos lembrar disso. E, por último, o princípio da continuidade da relação de emprego, que significa dizer que a relação de emprego, ela normalmente, ela continua para sempre. Quando você ingressa numa empresa, normalmente é para quanto tempo que você ingressa? Alguém pode me contribuir aí, por favor? Por tempo indeterminado. Por tempo indeterminado. Normal, exatamente. Ótima participação. Desculpa, Fran. Oi, foi nada. Desculpa te interromper. Não, foi nada. Ou se for contrato fechado, né, prof? Contrato o quê? Fechado. Já é um contrato determinado de tempo. Ah, sim, por prazo determinado. Mas, normalmente, quando você entra para assinar a carteira, o contrato é por prazo indeterminado. Ah, sim. Mas, né, normalmente. Mas, existem os contratos por prazo determinado. Daí é uma outra espécie de contrato que a gente já vai entrar nela. Mas a regra geral é que os contratos sejam por prazo indeterminado. Você entra e não sabe o dia que você vai sair. Você vai sair quando? Quando for demitido, quando pedir demissão, quando ocorrer alguma questão diferente, mas a regra é que você entre para ficar ali por um longo período, né? Essa é a regra geral. Por isso fala em princípio da continuidade da relação de emprego, que ela continua enquanto não houver rompimento, né? Hoje a prática usual é que se faça um contrato de experiência, né, por 3 meses, e depois esse contrato é renovado por prazo indeterminado. Está lá na carteira quando começou o vínculo e só vai colocar quando terminou, quando for sair, não vai colocar ali de 30 de dezembro a 30 de dezembro de 2021, né? Então, normalmente é assim que faz.
Gente, com relação a os princípios. Alguém ficou com alguma dúvida? Tá tudo certo? Tranquilo, prof. Entenderam bem os princípios? O prof, falando sobre o princípio lá da realidade, que é bom, porque às vezes a pessoa entra num serviço e até aceita as condições que o patrão pede, né? Ah, assina desse jeito, assina aqui, as horas. Então, às vezes, é muito bom mesmo, porque tem que valer mesmo pela realidade, não pelo que está escrito. Porque às vezes você até assina um papel porque não tem opção. Ou assina ou fica sem o serviço, né? Uhum. E a parte às vezes você até assina o papel para não ficar sem serviço, vai de encontro com o princípio da indisponibilidade dos direitos trabalhistas, né? Porque é justamente para isso, para você não ter que assinar um papel se obrigando a alguma coisa justamente somente para conseguir o emprego, né? Então essa você pegou aí com um exemplo, você pegou 2 princípios bem importantes do direito do trabalho. Beleza? Alguém tem alguma dúvida, alguma observação? Já estou fazendo um desenho aqui para a próxima explicação. Isso, pessoal? Isso. Então, tá bom. Então, vamos lá para a relação de emprego e relação... vou explicar a diferença entre relação de emprego e relação de trabalho. E vou explicar para vocês também as características da relação de emprego, que é bem importante que vocês lembrem. E daí, no final, vocês vão ver ali que tem relações de trabalho. Isso aqui eu coloquei a título de curiosidade para vocês darem uma olhada depois, mas a gente não vai falar sobre elas para a gente falar com mais tempo, porque tem uma importância maior a relação de emprego, tá? Então, ali a parte da relação de trabalho, vocês farão a leitura de forma mais tranquila. E se tiverem dúvidas, me perguntem. Mas o que nós vamos falar é da diferença entre as duas e da relação de emprego especificamente, que é a mais utilizada no nosso dia a dia, tá bom? Pessoal, então aí vocês têm um desenho, né? No material de vocês. Vocês têm um desenho aí. Meu, que imagem horrível, assim, não vai ter como. Mas, enfim, vocês têm um desenho aí que representa claramente a diferença entre relação de emprego e relação de trabalho, tá? Relação de trabalho, gente, é o todo. É todas as relações que envolvem empregado e empregador. Isso é relação de trabalho. Relação de emprego é somente aquela relação que tem algumas características. Para ser uma relação de emprego, ela tem que ter algumas características que são essas que estão abaixo ali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, até a letra F. Para ser uma relação de emprego, tem que estar presente essas... foi a letra F, certo? Eu falei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, 6. Precisa estar presente as seis características para ser uma relação de emprego. Se não, é uma relação de trabalho, tá? E o que muda, gente? Se é uma relação de emprego ou uma relação de trabalho? A relação de emprego aplica a CLT e o direito do trabalho, que é do que nós estamos falando até agora, que nós vamos seguir falando até o final do semestre, tá? Relação de emprego. Relação de trabalho, ela não se aplica a essas leis aqui. Ela se aplica a outras leis específicas. É outra relação, não é essa que nós estamos falando aqui. Então, o outro desenho que eu fiz para vocês aqui, com lápis um pouquinho mais escuro, é novamente um pedaço de pizza, tá? O que é esse pedaço de pizza que eu coloco aqui para vocês? Relação de emprego é uma fatia da pizza. É só um pedacinho, tá? E a relação de trabalho são todas as relações que são abordadas entre empregado e empregador. E aqui eu entro o contrato de estágio, aqui eu entro o contrato por prazo determinado ali, um contrato de empreitada, que a Franciane falou. Então, por exemplo, um contrato de empreitada, ele tem prazo para começar, prazo para terminar e valor para tudo. Então, eu aplico a lei civil e é uma relação de trabalho. Relação de emprego tem que ter as 6 características. Se não tiver as 6 características, não é uma relação de emprego.
terminar de escrever aqui para... Então, relação de trabalho é uma coisa. O que nós estamos vendo é só esse pedacinho da pizza aqui, tá, gente? É só a relação de emprego que precisa ter essas 6 características. Da mesma forma, ocorre com o desenho que eu coloquei ali para vocês no material. A relação de trabalho ela é muito mais ampla. E a relação de emprego, ela cabe dentro da relação de trabalho. E por isso que é um tipo jurídico específico, e o que nós vamos observar, tudo que nós formos falar, nós estamos diante de uma relação de emprego, e não de uma relação de trabalho. Não confundam isso, tá? A relação de emprego é uma espécie da relação de trabalho que aplica a CLT, que aplica o direito do trabalho em si. Beleza? Então, grave essa diferença entre relação de emprego e relação de trabalho. Beleza? Vocês têm alguma dúvida quanto a essa diferença, pessoal? Por mim, não, prof. Alguém? Alguém escreveu aqui? Não? Por mim, não. Então, tá bom. Então, vamos falar de quais são essas características, gente. Se serve como dica, eu acho que serve, grave essas 6 características. Eu coloquei em palavras muito simples ali, para se de repente for o caso, vocês não terem tempo ou algo do gênero, vocês não precisam nem estudar, é só ler o que está escrito ali, tá? Então, são 6 características, tem que saber as 6 características e tem que saber o que cada uma delas significa, tá? Vou procurar ser bem objetiva para que vocês entendam. Se quiserem fazer mais alguma anotação aí, façam, mas tá bem objetivo ali para que vocês gravem. Então, o que vocês precisam anotar aí também? Para ser uma relação de emprego, precisa estar presente todas essas características. 6. 6, tá? Se faltar uma delas, não é mais relação de emprego. Já é uma relação de trabalho, tá? Então, assim, eu tenho 6. Então, tipo primário, né? Eu tenho 6 características. Faltou uma delas, não é mais relação de trabalho, de emprego. Eu já viro uma relação de trabalho. Tá bom? Então, assim, não tem onerosidade. Já é relação de trabalho. Não tem subordinação. Já é uma relação de trabalho, não é mais relação de emprego. Então, para ser uma relação de emprego, precisa estar presente essas 6 características que nós vamos falar agora. Ok? Repetitivo, eu sei, mas é para não esquecer mesmo. Isso é importante que vocês lembrem essa diferença aí, tá? Vamos lá. Pessoa física. Gente, o empregador, aquele que fornece o emprego, ele pode ser pessoa física ou jurídica, empregador. Mas o empregado, para ser uma relação de emprego, precisa ser somente pessoa física. Professora, mas e como que funciona a questão da prestação de serviço? Uma empresa vai lá e presta serviço para outra. O que é isso, gente? Consegue imaginar? Uma relação de trabalho. Muito bem! Isso aí. Esse é o espírito da coisa. É uma relação de trabalho, não é uma relação de emprego. Relação de emprego é quando a pessoa que está prestando serviço é pessoa física. Se for jurídica, não é relação de emprego. Aí, então, quando existe uma prestação de serviço, nós estamos diante de uma relação de trabalho e não de uma relação de emprego. Tá bom? Entendido? Inclusive, a terceirização trabalhista é algo muito tratado na reforma trabalhista que aconteceu aí há alguns anos, poucos anos, eu diria, que nós vamos dar uma pincelada nela nos próximos meses aí, tá bom? Gente, segunda característica, pessoalidade. Quando o empregador contrata, é aquela pessoa e não pode ser posta outra no lugar. Exemplo. Claro que no âmbito das aulas, às vezes acontece uma substituição eventual e tal. Mas, assim, o exemplo que eu posso colocar aqui de pessoalidade é que a pessoa contrata. A Faculdade de Iguaçu contratou a professora Carla para dar aulas de direito, aqui, legislação social, no caso, a aula de hoje, né? Contratou a professora Carla para dar aula de legislação social.
Mas a Carla foi lá e falou assim, ó, eu peguei as aulas. Beleza, tudo certo. Mas eu não tô afim de dar essas aulas, não. Vou contratar uma colega minha que também é advogada e vou colocar ela no meu lugar. Carteira assinada é a minha, tá tudo certo, mas eu vou colocar outra pessoa para dar aula no meu lugar. Não posso. Não posso porque existe a característica da pessoalidade. Então, quando o empregado, o empregador contrata, ele contrata aquela pessoa, não posso mandar. Vamos ver lá, alguém de vocês, vamos ver uma empresa que alguém de vocês trabalha, para eu pegar como exemplo. Alguém de vocês trabalha no Sicredi, ok? Então, vai lá no Sicredi e contrata, a Fernanda trabalha no Sicredi, né? Pela ordem aqui. Sim, prof. Isso, ó, ou a Aline trabalha lá no Móveis Rony. Contrata ali a Aline para trabalhar lá no Móveis Rony. A Aline fala assim, eu aceito o emprego, beleza, só que eu preciso fazer meus bicos aqui em casa e eu vou mandar a minha vizinha trabalhar no meu lugar. Não dá, né, gente? É pessoalidade, é óbvio, isso é uma característica óbvia, mas é uma característica que vocês precisam lembrar. E eu acho que é bem fácil de lembrar. Como eu sou uma pessoa bastante do contra, eu vou deixar o requisito da alteridade por último, tá? Depois a gente volta para a alteridade. Vamos falar de onerosidade. Gente, o contrato, para ele poder ser válido, para ele poder ser um contrato, uma relação de emprego, precisa ser oneroso. Professora, mas quem faz trabalho voluntário? Ok, parabéns, mas daí não é uma relação de emprego. Aí é outra coisa, um trabalho voluntário. Tá? Então, onerosidade é muito importante que ocorra para existir uma relação de emprego. Se a pessoa está sendo paga para isso, ele é um contrato de emprego, tá? Então, assim, mas daí a pessoa fala, mas e se eu não receber o salário? Então, nós temos dois requisitos. Nós temos o requisito objetivo, que é quando você começa a trabalhar e vai lá e recebe. E nós temos o requisito subjetivo, que é aquele que você começa a trabalhar esperando que no final do mês você vai receber, tá? Então, às vezes, a onerosidade, ela não ocorre. O empregador chega no final do mês e não paga. Mas a onerosidade, ela está presente e quando o trabalhador começou a trabalhar, ele imaginou que no final do mês ele receberia. Então, esse é o requisito subjetivo, tá? Ninguém começa a trabalhar sabendo que vai receber salário, esperando que vai receber um calote no final do mês, né? Então, por isso que existe o requisito objetivo e subjetivo, tá? Então, por mais que às vezes o empregado receba o calote lá no final do mês, se ele imaginava que ia receber, se não estava acertado que ele ia trabalhar voluntariamente, existe a presença do requisito onerosidade, da característica onerosidade, tá? Gente, subordinação. Não confundam, tá? Subordinação com insubordinação. Quando eu falo em subordinação, eu falo em hierarquia. Como que eu faço para comprovar se existe subordinação ou não? Vamos pegar aqui, vamos ver, depois da Aline. Fernanda Malacarne, cadê você? Tô aqui, prof. Tá. Você trabalha lá na empresa Inova, Uniformes. Beleza. Qual que é o teu horário de trabalho? Eu trabalho das 7h15 da manhã até as 11h30. Retorno às 3h15 e às 5h48. Se você quiser ir trabalhar 8 horas, você começa às 7h15. Mas se você quiser ir trabalhar 8 horas, você pode? Não. Não, né? Porque você é subordinada. Eles determinaram qual o horário que você vai trabalhar e você chega nesse horário, correto? Sim. Isso. Ótimo. Obrigada, Fernanda. Não. Então, assim, por que eu coloco esse exemplo? Isso é um exemplo, claro, né, gente, de subordinação. É que a pessoa tem que saber a hora que ela tem que chegar. Se mandarem a Fernanda nesse dia, por exemplo, ir trabalhar amanhã às 7h15 e chegar lá e entrar em contato com o fornecedor. A Fernanda fala assim, não, eu não vou ligar para esse fornecedor porque eu não estou afim de falar com ele hoje, eu não acordei num dia bom. Pode. Até pode, mas vai levar um esculacho, né? Mas a subordinação é isso, é obedecer
as normas do empregador. Então, isso é um requisito de subordinação. Se eu chego a hora que eu quero, eu saio a hora que eu quero, eu faço tudo da forma que eu quiser, não é uma relação de emprego. Uma relação de emprego precisa ter essa subordinação, tá? Agora nós vamos falar sobre não eventualidade. Gente, isso aqui também cuidado para não confundir, tá? Um trabalho não eventual é um trabalho que é habitual, tá? Então, cuidado aí. É algo que ocorre, um trabalho não eventual é algo que ocorre sempre. Um trabalho eventual seria o que acontece eventualmente. E o trabalho não eventual é aquele que tem habitual, que acontece mais vezes, que é habitual, que a pessoa sempre faz aquilo. O que entra aqui nesse exemplo aqui de não eventualidade? Diarista. Como que faz para saber? Diarista, ele é não eventual ou é eventual? O que vocês acham? Não eventual? Diarista? Eventual. Exatamente. Eventual. Cuidado. Eu disse que era. Tô afiado. Eu falei? Sim, gente. Cuida para não confundir isso. Para a pessoa ser considerada diarista, e diarista, gente, não é relação de emprego, não dá direito a 13º, não dá direito a férias, não dá direito a salário, não dá direito a nada, porque não é uma relação de emprego, tá? Então, cuidado com isso. Diarista, ele é eventual, tá? Não é todos os dias. E aí, não diz na lei, mas existe uma decisão já consolidada, no sentido de que a diarista, ou o diarista, enfim, ele, para não ser considerado uma relação de emprego, para não ser algo habitual, que vai todos os dias, 2 dias. A partir de 3 dias por semana, passa a ser uma relação de emprego, e daí todos aqueles direitos dali decorrem. Então, vocês lá, quando vocês forem, ou já são proprietários ou administradores de uma empresa, quando forem contratar diarista, cuidado, porque a partir de 3 idas na semana, a jurisprudência está nesse sentido, pode mudar até lá, né, gente? Nesse momento está nesse sentido. A partir de 3 pode ser considerado contrato de emprego, e aí tem direito a todos aqueles direitos trabalhistas que estão lá no artigo 7, tá? Se for diarista, vai... Uma pergunta, Fernanda, desculpa cortar. Então, assim, se Não. a pessoa vai até 2 vezes na semana, é normal. Se ela vai 3 vezes na semana e não tem contrato de trabalho, não tem carteira assinada, ela tem direito também a tudo que está descrito na lei? Se ela for para a justiça para pedir o reconhecimento do vínculo trabalhista, sim, ela pode, o juiz pode, né, gente? Na justiça é tudo assim, pode, né? Pode determinar que era um contrato de emprego e que tem direito a 13ª, férias, FGTS, tudo. Tá? Então, Então mesmo... Tá, obrigada. Prof, isso seria 3 dias completo, né? Não 3 meio-dia. Não, pode ser 3 meio-dia também. Depende muito da interpretação do julgador. Entendi. Depende muito da interpretação do julgador, porque é questão de ter habitualidade, de ser habitual. Aí vocês me perguntam, professora, mas se vai 2 vezes por semana, não é habitual também? Não é toda terça e toda sexta? A jurisprudência entende diferente, né? Por enquanto, mas isso tudo pode mudar. Agora, o que não pode é suprimir 13º, férias, um terço de férias, enfim, todos aqueles de FGTS e INSS, a pessoa vai todos os dias, mas não eu pago toda vez que ela vai, então não é uma relação de emprego. Não dá, né, gente? Se tiver habitualidade, que é o último requisito aí que está anotado para vocês, se tiver habitualidade, é relação de emprego e tem todos os direitos que estão lá no artigo 7. Então tem que cuidar muito dessa questão do diarista, tá? E agora eu vou voltar para a alteridade.
Desculpa de novo. Mas é que assim, então, 2 vezes por semana. O patrão lá, o empregador, ele paga, por exemplo, o 13º, ele está pagando, digamos, de boa vontade. Ele está pagando aquele 13º por um desejo dele. Mas então, se a pessoa trabalha 3 vezes por semana, meio-dia, no caso, ele tem a obrigação de pagar aquele 13º, mesmo que não tenha contrato ou não. Assim, a obrigação ele vai ter depois, se por acaso o diarista entrar na justiça e tiver uma determinação, né? Sim. Aí nós estamos falando agora em obrigação moral, né? A obrigação moral é um pouco complicado a gente falar, porque se você combinou isso com a pessoa, ó, você vai trabalhar 3 vezes por semana e eu vou te pagar só 13º, não te dou férias, aí é um acordo moral, né? Então, daí a gente não consegue mensurar isso, porque é um acordo entre as partes. Agora, se for para a justiça, grandes chances, não vou te dizer 100%, que não tem como dizer, mas existem grandes chances dessa pessoa conseguir cobrar todos os direitos trabalhistas por ir mais de 3 vezes por semana. Mais de 2 vezes por semana. Muito obrigada, prof. Gente, voltamos então para a alteridade. O que é a alteridade? Significa dizer que todos os riscos da atividade empresarial eles devem ser suportados pelo empregador, tá? Então, aquela história de quebrei um objeto lá eu deixei essa parte por último, que é a parte mais polêmica, eu diria, que surge bastante dúvida. Talvez não seja o caso de vocês vão entender, mas às vezes surgem alguns questionamentos. Tô lá limpando algo e derrubei uma taça de cristal e quebrei. Posso descontar ou não posso? Não sei. Eu acho que não. Não, que tu tá trabalhando, né? Não sei. Esse é o requisito da alteridade, né, gente? É justamente isso. Não pode descontar. Exceto, vírgula. Aí vem digamos assim, a exceção. Quando vai poder descontar? Quando a pessoa agiu com imprudência, imperícia, negligência, tá? A pessoa está trabalhando com o carro da empresa, bateu o carro porque estava alcoolizado em horário. Aí é diferente, né, gente? Aí a pessoa está agindo de forma errada e, inclusive, cometendo um crime, né? Então, aí pode ser descontado tudo. Mas quando a pessoa está ali... Oi? Depois eu falo, pode continuar. Tá. Mas quando a pessoa está ali limpando uma prateleira ali e tal, derrubou sem querer, né? Um acidente aconteceu, derrubou, vai descontar se quebrar? Minha garrafa que não quebra, né? Mas uma taça, sei lá. Vai descontar? Não. Pelo requisito da alteridade, significa dizer que o empregador precisa arcar com esses riscos. Então, se for algo sem querer, se for algo sem intenção de fazer, a pessoa não vai descontar do salário do trabalhador, não. Tá bom? Pergunta, Aline. Prof, assim, e se ganhar uma multa, assim, vamos dizer, se está trabalhando com o cara da empresa e você ganhar uma multa por alta velocidade, como funcionaria? Isso é uma imprudência, né, gente? A alta velocidade é uma imprudência, você tem o dever, isso é para pro empregado. Sim, porque ele deveria estar agindo com prudência, tá? Então, enquanto cidadão ou enquanto funcionário, as multas são, sim, podem ser descontadas, sim. Entendi. Obrigada, prof. Não. Eu trabalhava num lugar, prof. Pode perguntar para mim. Não, eu ia comentar que eu trabalhava num lugar, né, onde a patroa, ela sempre falava, era numa churrascaria, então, tipo, a gente trabalhava e quebrava coisa direto, né? Aí ela falava assim que ia descontar do salário, ia descontar. Aí eu falava pra ela, viu, tu pode me descontar, mas aí eu quero a notinha do que eu quebrei e do que tu vai me descontar. Eu quero uma notinha. Aí ela nunca descontou nada, eu acho que até por isso mesmo, né? Porque ela é ciente do que pode acontecer, né?
Isso, exatamente. E, gente, essa nossa disciplina aqui, ela não deixa de ser uma disciplina preventiva, tá? Porque vocês, enquanto futuros empresários ou futuros administradores, vocês precisam saber disso, né? De repente, não sei, vocês poderão me dizer, mas talvez algum de vocês pensava que poderia descontar. Então, enquanto futuros administradores, vocês já podem orientar o proprietário da empresa que vocês estiverem prestando serviço ou algo assim, ó, não dá. Por isso, por isso, por isso. Então, essas características aqui, elas têm suma importância para tudo que a gente vai ver daqui para frente, tá? Então, é bem interessante nessa parte, porque é uma coisa que vocês aprendem para a vida. Certo? Alguém tem alguma dúvida, gente, quanto à aula de hoje? Eu vi que alguém ligou o microfone. Franciane, pode falar. Isso. É o seguinte, eu trabalhei numa loja de sapatos lá em Curitiba e, assim, acontecia com frequência isso, tá? Eu não sabia, eu descobri lá que pessoas têm, assim, algumas têm bastante diferença de um pé para o outro. E eu atendi uma cliente que ela pediu o número 36 e o número 35 do mesmo sapato para provar. Eu levei, ela provou, e ela fez a troca e colocou, tipo, escondido, colocou o sapato dos dois números dentro da caixa, sabe? E daí ficou um par guardado, um número 35 e um número 36. Porque ela tinha um pé maior que o outro. Só que ela não falou para mim. E o que aconteceu quando foi ser vendido o outro calçado, eu tive que pagar. Eles ligaram para ela levou de volta, né, o sapato estava todo usado, inclusive esse pé de 36, porque ela queria usar, e eu tive que pagar o sapato. Então, assim, eu não sei se isso entra nisso, porque não foi um erro meu, foi, né, ela agiu de má fé, inclusive estava usado o sapato, eu tive que ficar com o par de sapatos que nem é meu número. Eu tive que doar, entende? Eu tive que pagar um sapato carésimo, inclusive da Santa Lola, por uma coisa que não fui eu que fiz, e era assim, era uma norma da loja, né? Eu que tive que pagar o sapato para ela. Isso que eu ia te perguntar, qual que é a norma? Na loja, e aí entra o Código de Defesa do Consumidor, né? O consumidor não pode responder por isso, porque o consumidor não vai admitir que errou jamais, né? Mas, quando você passa no caixa o produto, e aí a norma interna da loja, é obrigação da pessoa que vai entregar para você a sacola conferir o produto. Aí que tá, a obrigação era tua ou a obrigação era de alguma gerente que estivesse na loja? A corda arrebenta do lado mais fraco, né, prof? Viram quem vendeu. Eles puxaram no sistema e viram quem vendeu e cobraram de mim, né? Mas não era eu que terminava a venda. Por isso que tem que ficar muito claro. Então, se você é vendedora, você fez a venda e repassou para a gerente que vai fazer o recebimento do valor, enfim, fazer aquela parte final ali, receber e entregar a sacola, é obrigação de quem está no caixa de fazer a conferência. Mas, realmente, o empregador ele não pode arcar com esse tipo de erro, porque aí é um erro na execução do trabalho, do serviço, sabe? Então, tem que tomar muito cuidado. Só a dúvida é de quem seria a responsabilidade, se era sua ou de alguma outra pessoa que tivesse feito a finalizada a venda ali. Entendi. Tinha caixa, mas, enfim, eu paguei. Ô, prof, deixa eu te fazer uma pergunta sobre, que agora eu me lembrei, relação de emprego e relação de trabalho. Não sei se encaixa nisso. Por exemplo, aqui em Capanema eu vi um local que estava contratando as pessoas para trabalhar e para não ficar com vínculo com o empregado, no caso a carteira registrada e tal, pedia para a pessoa fazer um MEI, abrir um MEI, a pessoa trabalhava e aí tirava a nota do valor do salário que recebia. Isso se dá o quê, no caso? Isso é ilegal ou é legal? É legal, isso é uma relação de trabalho. Prestação de serviço, Daniela. Então, no caso, assim,
se a pessoa vir trabalhar, aceitar essas condições de ir lá abrir um MEI e fazer a nota todo mês e te entregar, o empregador fica isento de qualquer responsabilidade desses sentidos de trabalhistas? Leis trabalhistas? Fica, isso mesmo, Daniela. A reforma trabalhista trouxe essa possibilidade de terceirização trabalhista, tá? É uma forma justamente de driblar, não, mas de tirar essa responsabilidade tão grande de cima do empregador. Então, às vezes, para o empregador custa um pouco mais caro, porque ele tem que terceirizar, ele tem que contratar uma empresa. Em alguns casos custa mais caro, em outros não. Mas a terceirização trabalhista foi legalizada pela reforma trabalhista agora. Ô, prof, mas assim, a pessoa trabalhava no local às 8 horas, segunda a sexta, tudo assim. Uhum. Não em casa, não trabalhava para a pessoa mesmo, no local, horário de almoço, tudo era o empregado da pessoa. Só que aí, como fazia o MEI, né? Então aí que tá. Se estiverem presentes, excelente a tua pergunta. Porque se estiverem presentes essas 6 características que falamos ali, aí é uma relação de emprego. Se tinha subordinação, se tinha tudo aquilo ali, aí é uma relação de emprego, sim. Daí tu tá forjando uma coisa que não existe. Aí entra o princípio da primazia da realidade. No papel tá dizendo que é uma prestação de serviço, mas na realidade é uma relação de emprego. Então, se conseguir comprovar a existência desses 6 requisitos, consegue derrubar a terceirização trabalhista e colocar como sendo uma relação de emprego. E aí vai todos aqueles direitos lá. Muito boa a tua pergunta, Daniela, porque às vezes a pessoa tenta forjar uma coisa, e não é assim que funciona, né? Porque até eu ficava pensando, né? Eu sabia que minha colega trabalhava assim, eu ficava pensando, mas isso não é certo, porque eu não entendia essa forma, mas no fundo, eu achava que não era certo. Não, é uma forma de driblar, né? Uma forma de forjar. É o tal do brasileiro fazendo brasileirice, né, gente? A lei autoriza e ele já dá um jeito de fazer alguma coisa diferente. Isso aí. Gente, Obrigada. Mais alguém tem alguma dúvida? Não? Não. Então, pessoal, obrigada pela participação de todos. Muito interessante essa interação aí. Vou ficar pedindo umas coisas para vocês no meio, para ver se vocês não estão fazendo outras coisas aí, esquecendo que eu existo. Eu vou fazer a chamada ligeirinha aqui. Rapaz, né, professora? Dando para não esquecer da vossa presença. Ah, que bom. Imagino, fico feliz. Vou fazer aqui a chamada, daí vocês estão liberados, tá bom? E até a próxima quarta-feira que eu vou passar um trabalhinho para vocês já, tá bom? Aline? Presente. Daiane? Daniela? Presente. Everton? Presente. Fernanda Laura? Presente. Fernanda Malacarne? Presente. Fernanda Nayara? Presente. Franciane, o que foi? Presente. Júlio? Júnior? Presente. Lucas? Presente. Marcelo? Presente. 100%, Marcelo? Quase, pô. Quase. Marco Antônio? Presente. Murilo? Murilo? Ele estava sem microfone, prof. Ele tinha comentado. Rosângela? Presente, professor. Sandy? Presente. Tatiane? Presente. Tayla? Cadê a Tayla? Thalia? E o Diogo? Cadê o Diogo? Tayla tá ali. O Diogo, gente, não tá aí?
Não, né? Diogo, acho que não.